Eu quero tecer alguns comentários sobre a atitude de uma mãe. A ingenuidade da Batseba, como mãe, nos ensina. Mãe é mãe e a atitude de uma mãe normalmente é previsível. Mãe é mãe, ela age pelo instinto materno. Uma mãe nunca vai contra o seu filho pedir prisão para o seu filho. Mãe é mãe, ela tem um instinto materno que é bem previsível. A Batseba era uma mulher que aparentemente não era mãe, com o marido dela, Urias. Provavelmente ela era casada de pouco. O marido dela tinha uma predileção pela fidelidade ao rei. Era considerado um dos valentes. O Urias era um dos valentes do rei Davi, tinha uma predileção pelo seu trabalho. Ele se dedicava com todo empenho. Ao seu trabalho, a ser um guerreiro, e dentre os guerreiros, um valente fiel a Davi. Portanto, ou ele não queria ter filhos, ou ele não dava prioridade a isto, ou era casado de pouco e queria esperar algum tempo para ter um filho. A mulher, a Bíblia descreve como sendo uma mulher muito bonita, a Batseba. E o que ela fazia na vida? O marido estava no campo, a trabalho, em guerra, e ela em casa. O que ela fazia em casa? Bem, talvez ela cuidasse de seus afazeres domésticos, mas naquela época não havia banheiro nas casas. As pessoas também não tomavam banho todos os dias. E ela do lado de fora, talvez numa bacia, eles também não tinham água encanada, ela foi tomar banho ali, o corpo dela ficou visível a alguém. Davi estava no terraço do palácio, um lugar alto. Ele olhando para cá, olhando para lá, ele viu a Batseba nua, provavelmente, e se sentiu muito atraído. Ela era muito formosa, muito bonita, e Davi, como o rei, usou suas prerrogativas em convidá-la. Ela, achando que isso era uma ordem, não sabemos o quanto ela viu isso como uma oportunidade para estar com Davi. O fato é que ela recebeu isso como ordem e veio e se deitou com Davi. Provavelmente ela até gostou da história. Não sabemos se ela protestou, se ela apelou para a consciência do rei. O fato é que aconteceu o ato sexual. E por causa disso, a história do reino mudou, a história de Davi mudou, a história do país mudou. A mulher engravidou, Davi tentou esconder, depois mandou matar o marido dela, e depois sentiu pena dela e se casou com ela. Ela aceitou, não tinha mais opção. O marido dela tinha morrido, ela já tinha adulterado com Davi, todo mundo sabia, e agora ia se tornar a esposa de Davi. De fato, ela se tornou, foi mãe do Salomão, aquele que se tornou o grande rei de Israel. Quando Salomão era rei, nós não sabemos se ainda estava na vigência da vida de Davi, provavelmente não, Davi já tinha morrido. Salomão resolveu tomar algumas medidas mais enérgicas. Salomão era adolescente quando começou a reinar, 12 a 16 anos de idade. Então isso aí pode ter acontecido quando ele tinha 16 anos para 20, qualquer coisa assim. E a Batseba, então, vinha fazer um carinho no filho, o filho a recebia muito bem. E então aconteceu o que aconteceu. Um irmão do Salomão, bem mais velho, que esperava que se tornasse rei, o Adonias, porque ele era o filho vivo mais velho de Davi, e segundo a lei ali da primogenitura, ele deveria ser o rei no lugar do pai. Tentou se candidatar, mas Deus não aprovou, ele não conseguiu, o reino passou para o Salomão.
O Salomão estava reinando, o Adonias no seu canto. Pobre, ele não ia ficar. Ele tinha suas propriedades e devia se contentar com isto. Mas ele arriscou uma coisa mostrando... A gente não sabe se a profundidade do caráter ou ele foi mal entendido. A verdade é que ele olhou para a Abisag, a sunamita, uma moça jovem ainda, devia ter entre 20 e 25 anos, devia ser linda. Ela foi escolhida por isso, para cuidar do rei Davi. E ela conviveu com Davi, dormia junto com Davi os últimos anos da vida do rei. É interessante isso, sintomático, né? Davi tinha um monte de mulheres, inclusive a preferida agora, que era a Batseba, mas ia dormir mesmo com a Abisag, a sunamita. A gente não entende bem essas questões culturais envolvidas nisso. O fato é que a Batseba continuou sendo a mãe querida do Salomão e com acesso direto a ele. O Adonias, vislumbrando isso, disse: eu vou pedir. Então, Batseba, será que você pode me fazer esse favor? Pede ao rei. O máximo que pode acontecer é ele negar, mas em princípio eu gostaria de me casar com a Abisag, a sunamita. A mãe não viu problema nenhum, a Batseba não viu problema nenhum e foi ao Salomão. Salomão, eu vou te fazer um pedido. Pode fazer, minha mãe. É o seguinte, deixa o seu irmão Adonias se casar com a Abisag, a sunamita. Pumba! A ficha caiu na cabeça de Salomão. Salomão entendeu a situação. Ô minha mãe, por que você não pede o reino para ele? Ele para o Joabe e também para o sacerdote Abiatar, eles que conspiraram para que o Adonias fosse rei, pede o reino também para eles. Você não está entendendo, minha mãe? Você está sendo ingênua, você não está entendendo a maldade dessa gente. Esses homens estão cheios de malícia, querendo me tomar o reino. A Abisag tinha convivido com Davi muitos anos, ela sabia de muitos segredos do reino, ela conheceu a vida de Davi na intimidade, conheceu muitos segredos do reino. Se ela se casar com Adonias, vai ser um governo paralelo no país, o país vai ter duas cabeças e isso não é bom. Vamos cortar o mal pela raiz. Bom, mandou matar o Adonias. A Batseba nem imaginava que isso iria acontecer. Mandou matar o Joabe, expulsou o Abiatar, que era sacerdote, cumprindo a profecia para a descendência do sumo sacerdote Eli. O Abiatar era o último descendente vivo e então foi eliminado do sacerdócio e de quebra deu uma cutucada no Simei. E com essas situações, o país inteiro veio a tremer diante de Salomão, porque entendeu a situação. O Salomão podia ter razão ou não, a gente nunca sabe o que está no coração da pessoa. O Adonias estava malicioso realmente ou não? Bom, estando malicioso ou não, o Salomão entendeu que ele seria um perigo. Na política, existe muito disso. O pior adversário é o seu correligionário que está do seu lado. Todo mundo sabe que o vice sempre conspira contra o titular. O vice-presidente continuamente está conspirando contra o presidente. Ele quer que o presidente saia, que morra, que seja destituído para ele assumir o lugar. Todo vice torce para a saída do titular. O vice-governador está doido para o governador sair, receber o impeachment para ele assumir e assim por diante. O vice-prefeito quer assumir no lugar do prefeito. Se ele puder, ele vai conspirar contra o prefeito. Ele não conspira muito com medo da retaliação do prefeito, mas se ele puder indiretamente conspirar, ele conspira. Alguém já disse então isso, que continuamente, sempre, o vice vai conspirar contra o titular. O Salomão entendeu isto. Eu sou o rei, eu vou deixar um vice-rei do meu lado, o meu irmão que foi rebelde, que quis passar a perna no meu pai.
Ele, cheio de malícia, eu vou deixar que ele tenha segredos do meu pai através da Abisag? Nem pensar. Eu vou cortar pela raiz este mal. Eu vou eliminar esse meu irmão para não ter problema nem o perigo de um governo paralelo. Interessante. Um corpo não pode ter duas cabeças. Ninguém pode servir a dois senhores. Uma igreja não pode estar dividida. O Abraham Lincoln, dos Estados Unidos, grande herói, ressoou as palavras de Jesus: uma casa dividida não pode subsistir. Só para seu governo o Brasil está dividido. Desse jeito não vai continuar. Um confronto vai acontecer de um jeito ou de outro. O país está dividido e não pode continuar assim. O Salomão entendeu. Não dá para ter um governo paralelo. Ou sou eu o rei e meu irmão tem que aceitar isso, e se ele quiser fazer um governo paralelo, ficar conspirando contra mim, não vai dar certo. Então eu vou eliminar o mal pela raiz, inclusive matar o Joabe, que é um conspirador em potencial. O Joabe foi também e mandou matar o Joabe. Realmente foi uma atitude violenta de Salomão, jovem ainda. Eu acho que o Salomão não tinha 20 anos de idade quando mandou isso acontecer. Ele matou, eliminou os que podiam representar alguma concorrência para ele no governo, para ele reinar sozinho. Esse princípio tem que valer para nós. Uma célula não pode ter dois líderes. Tem que separar, dividir essa célula para o outro estar liderando também. Um corpo, uma igreja, não pode ter dois pastores à frente. Vai dar problema. Essa é uma realidade. Um corpo não pode ter duas cabeças. Não pode estar uma casa dividida. Nós devemos buscar a unidade, mas a unidade se reflete em cada unidade também. Cada unidade tem que haver unidade de comando. Cada parte da igreja tem que ter um líder, um só, não pode ter vários líderes. Uma parte da igreja, entendeu? Uma célula tem que ter um líder só. Depois ele vai formando um outro líder, um Timóteo, mas tem que dividir a célula para o outro líder estar liderando outra. Não pode liderar a mesma. Uma igreja não pode ter dois pastores, pode ter um monte de pastores, mas como pastor dirigente é um só. Cada parte da igreja tem que ter um líder só e assim por diante. Este princípio é fundamental na administração, unidade de comando. E o Salomão entendeu isto. A Batseba nem de longe. A ingenuidade da Batseba podia ter levado o reino a uma guerra civil. Mas o país foi preservado da guerra civil porque o Salomão, com a sabedoria que Deus lhe deu, foi alertado pela razão, quando não pelo Senhor também, para tomar aquela atitude. Nós precisamos cortar o mal pela raiz. Quando você vem para o Senhor, não pode ter outro amor no seu coração, tem que ser só o Senhor. Eu costumo dizer que quando alguém se converte, nenhum irmão ou irmã do sexo oposto se aproxima daquela pessoa por 6 meses, pelo menos. Por quê? Quando uma pessoa se converte, tem que ter a sua paixão pelo Senhor Jesus. Jesus tem que ser a razão do seu amor. Ela tem que ficar apaixonada pelo Senhor. Ela não pode ter outra paixão. Mas nas igrejas é comum. Quando uma menina bonitinha se converte, não param os rapazes de procurar a menininha que se converte. E um rapaz também, bonitão, bem apessoado, se converte, as menininhas já ficam oriçadas na igreja atrás do rapaz. Isso é um estrago. E a ingenuidade da Batseba, a sabedoria de Salomão nos ensinam. Uma pessoa não pode ter dois amores. Ou ela está apaixonada por Jesus agora, ou vai estar com o coração dividido. Depois de ela seguir o caminho do Senhor e se firmar, Deus vai dar uma direção para ela de casamento, mas isso na hora apropriada, debaixo da liderança. Não pode haver concorrência. Quando a pessoa se converte, ninguém
do sexo oposto apareça perto dessa pessoa pelo menos por 6 meses, é a recomendação que eu tenho dado. Vamos aprender. A ingenuidade da Batseba foi cancelada pela sabedoria de Salomão. Cuidado, não seja ingênuo criando uma serpente dentro da sua casa. E agora a